A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Igor. E o meu é Luana. Nós falamos aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. E você que nos visita nesse momento, seja muito bem-vindo. Não vamos nos esquecer também de curtir, compartilhar, comentar nesse vídeo e se inscrever nesse canal. Nós estamos na lição 7 dos pré-adolescentes, a igreja e o templo. E lembrando da nossa revista, Igreja, um lugar de comunhão. E é claro, antes de começar a aula, a gente vai orar. Senhor, nós te louvamos mais essa aula, pedimos o Senhor venha nos dar o direcionamento, meu Deus. Nos ajude a crescer na graça e no conhecimento. Espírito Santo, nos dê a sabedoria, ministre os nossos corações à tua vontade. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para adolescentes, eu sou Miguel Bessa e agora eu vou ler a leitura que se encontra em Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E foi isso para adolescentes, voltemos com os professores. Pré-adolescentes, uma vez eu estava no evangelismo falando de Jesus para alguém e essa pessoa virou para mim e disse: olha, eu não sei como é que funciona esse negócio de igreja não, mas assim, é uma dedução filosófica minha, mas eu acho que se Deus é onipresente, eu não preciso estar na igreja para estar com Deus, não é mesmo? Aí, pré-adolescente, pensa bem, ele falou que é uma dedução filosófica dele e tá certíssimo. É uma ideia dele, mas nós, como cristãos, não seguimos as nossas ideias ou as ideias dos homens. Nós seguimos as ideias de Deus. Pensamentos esses que são muito maiores que os nossos. E a gente vai ver na aula de hoje como é que a igreja e o templo são locais que o próprio Deus estabeleceu para a gente estar em comunhão com Ele. Pré-adolescentes, vocês acham que a igreja surgiu somente nos dias atuais? Tempo na tela. Não! Pois quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito e eles tiveram de passar uma trajetória no deserto, o Senhor ordenou que fosse feito um tabernáculo de Deus. E lá o Senhor habitaria no meio do seu povo. Lá eles fariam expiação pelos seus pecados. Eles conheceriam a vontade de Deus por meio da sua lei. Mas como será que o tabernáculo era dividido? O tabernáculo e a igreja. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Primeiro, pátio externo. Continha o altar, que era o local dos sacrifícios, símbolo de arrependimento e entrega a Deus. Também tinha a pia de água, que era onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar no santuário, representando purificação para estar diante de Deus. Segundo, o santuário. No santuário tinha a mesa da proposição, onde continham 12 pães renovados todos os sábados, nos ensinando a nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Também tinha o candelabro, com 7 lâmpadas acesas continuamente pelo azeite, representando assim o Espírito Santo que mantém nossos corações ardendo. E também o altar do incenso, o incenso queimado de manhã e à noite, simbolizando que nossas orações devem ser constantes. E em terceiro, o Santo dos Santos, que tinha o véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Apenas o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, simbolizando a separação entre o povo e Deus. E por fim, a Arca da Aliança, que representava a presença direta de Deus, onde sua glória se manifestava. E esse foi nosso Você Sabia de hoje para adolescentes. Tchau!
Uau, que interessante isso! E depois, quando o povo já estava na terra prometida, o Senhor usou o rei Salomão para que levantasse um templo ao Senhor. Assim, nós percebemos que o nosso propósito de cultuar e adorar o nosso Deus na igreja já vinha sendo praticado pelos antigos cristãos desde o Antigo Testamento. A grande diferença do Antigo Testamento para os dias de hoje é que nós vivemos a nova aliança. Aliança que foi selada com o sangue de Jesus. Ou seja, o nosso Deus escolheu descer do céu para se sacrificar pelo seu povo. Então, Jesus sentiu a dor causada pelos nossos pecados. Ele foi castigado pelas nossas impurezas. E quando ele morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Esse véu que representava uma barreira entre o povo e a presença de Deus. E foi por esse sacrifício que hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Não só os sacerdotes, mas todos os seres viventes que desejarem a presença do Senhor. É por isso que a igreja é tão extraordinária, porque é na igreja que nós iremos dedicar um tempo exclusivo para adorar e para louvar o nome do nosso Senhor. Pré-adolescentes, é importante também que a gente saiba a diferença entre templo e igreja. Quando a gente fala de templo, é uma coisa mais física, ou seja, material. Agora, igreja é no sentido muito mais de estarmos em comunhão com os irmãos, estarmos em comunhão com Deus, ou seja, uma coisa um tanto quanto espiritual. Mas você sabia que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo? Ou seja, Deus Espírito Santo, que se movia sobre a face das águas desde antes de Deus criar o homem, ele decidiu habitar em nós, ou seja, fisicamente falando, o Espírito Santo está na gente. E é por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo, o lado físico que o Espírito Santo opera. Por exemplo, se eu ficar comendo muita coisa que não presta, fico o dia inteiro sedentário na frente de uma tela, jogando videogame ou assistindo série, se eu não faço nenhum exercício físico e todo esse tipo de coisa, eu estou desagradando a Deus. Por quê? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu não estou cuidando do meu corpo. Mas então, nós que fazemos parte da igreja, estamos espiritualmente em comunhão com os irmãos e com Cristo, nós devemos ir há algum tempo. Por exemplo, aqui na nossa igreja Marcos Evangelho, graças a Deus, nós temos um espaço físico muito grande e muito espaçoso e muito abençoado para a gente adorar a Deus. Mas agora, quem está em comunhão com Deus, quem faz parte da igreja, vai ir sim para algum tempo. Ei, Jéssica, sim, a gente tinha combinado de ir no shopping. E aí, Sofia? Tudo bem? Só um minutinho, Jéssica. Já te ligo, tá bom? Ei, Lucas. Pai do Senhor. Eu tô bem. Bem. Eu tava te vendo aqui, vendo você na rede da escola. Eu queria te convidar para um evento lá na minha igreja que vai ter um culto jovem. Como você também é cristão, eu acredito que você gostaria de ir. Então, nesse dia eu planejei de ficar em casa assistindo os filmes da Netflix. Perdoe-me. Planejou ficar assistindo Netflix? Ué, planejei. Mas quanto tempo faz que você não vai na igreja? Porque eu fiquei sabendo que você não tá frequentando tanto lá na sua. Não, ó, eu não vou na igreja, mas eu sempre oro, tô com Deus sempre. Ué, isso é estranho. Você prefere ficar 4 horas todo dia assistindo uma série na TV do que ir um dia na semana na igreja a cultuar? Que história é essa? Ó, você não tá entendendo, não entende nada de Bíblia. Eu sou a igreja. Você não tá sabendo de nada, tá? Tchau, tchau. Mas a igreja... Vocês entenderam alguma coisa? Pois eu não. É na igreja que a gente separa um tempo para buscar a presença extraordinária de Deus. E quando você estiver cansado, pré-adolescente, quando você estiver passando dificuldades, lembre que no culto o Senhor blinda a sua fé. O Senhor responde a sua oração e Ele renova o seu espírito. Quando você estiver sem forças para continuar a caminhada, lembre-se que a palavra de Deus te mantém de pé. A igreja é um lugar muito especial, diferente de qualquer lugar que você for nesse mundo.
Sabe por quê? Ela é a casa de Deus. E nenhum outro lugar dessa terra pode receber esse título, a não ser a igreja. Se lembram da história de Obed-Edom? Ele era um levita da tribo de Levi e a Arca da Aliança ficou na casa dele por um breve tempo, somente cerca de 3 meses. Apesar disso, tanto ele quanto a sua casa inteira foram grandemente abençoados. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Provavelmente, enquanto eles estavam em casa, eles reverenciavam e davam toda a sua reverência diante daquela arca. Provavelmente, eles tomavam muito cuidado com as palavras que saíam da boca ou com as atitudes que eles iriam tomar uns com os outros enquanto a presença de Deus estava lá do ladinho deles. Da mesma maneira, quando nós estamos na igreja, precisamos ter reverência, precisamos ter muito cuidado para não perder o que o Senhor está falando. E quando estivermos cultuando a Deus, toda a nossa concentração precisa ser na adoração. Olá, pré-adolescente. Estamos aprendendo sobre a importância do templo. Agora, você poderia se perguntar assim: nós só podemos adorar a Deus no templo? Jesus disse à mulher samaritana que haverá um tempo, que é o nosso tempo, de que as pessoas não iriam adorar nem em Jerusalém, nem em Gerizim. Ou seja, a adoração seria feita em espírito e em verdade. Jesus quis dizer que a oração não estaria atrelada a um lugar específico. Não estaria presa à adoração judaica. Nem Jerusalém, nem Samaria seriam um lugar para adorar. Em qualquer lugar serviria para adorar. Você pode adorar a Deus em casa, no trabalho, no ônibus, no carro, aonde você quiser. Mas, no entanto, a adoração coletiva acontece num lugar específico e ela acontece em milhares e milhares e milhões de lugares. A igreja se reúne em vários lugares. Agora, a adoração tem vários endereços. No Antigo Testamento, a adoração só tinha um endereço. Agora, a adoração coletiva tem um endereço, que é onde você reúne. A igreja local é o espaço físico que nós escolhemos e consagramos ao Senhor para que possamos prestar-lhe culto. Eu posso prestar um culto individual, mas eu não posso prestar um culto coletivo que não é um culto organizado segundo os princípios bíblicos, com pastores, com diáconos, presbíteros, uma igreja estabelecida com uma liderança oficial, onde elas vão ministrar e oficiar os sacramentos, a ceia e o batismo, e aonde os crentes serão treinados e discipulados. Por isso, essa adoração coletiva precisa ser em um lugar onde aquele grupo salvo determina segundo a direção de Deus e o consagra para a comunhão e adoração coletiva. Deus abençoe vocês. A igreja também é um local de serviço. É onde você, arregaça as mangas e faz o que precisa ser feito. Você pode ajudar na limpeza ou na organização. Igor, por favor, me ajuda aqui. Tô recolhendo esses monte de copos. Sim, senhora. Meu Deus, que dificuldade. Você pode ajudar na administração do templo. Ou então você pode louvar. E os anjos cantam santo. Ô irmã, você tá cantando tudo errado, tá bom? Mas o importante é que Deus vê o seu coração. Estamos aqui com o Gustavo, Gustavo. O que você mais gosta na sua igreja? eu gosto das atividades que tem e dos cultos, E por que você acha que Deus te quer nela? para falar do amor de Deus para as outras pessoas. Estamos aqui com o Samuel. Samuel. O que você mais gosta aqui na sua igreja? Eu gosto. Eu gosto do mover do Espírito Santo, mas a gente também gosta de ter pessoas crescendo a pé junto com a gente, com nossos amigos. E por que você acha que Deus te quer aqui? Porque
Eu gosto de adorar a Deus, eu gosto de ficar com Ele e aqui, pra mim, é o meu lugar. Estamos aqui com a Eva. Eva. O que você mais gosta de fazer aqui na igreja? Depende de ministério ou de... dança. E o que você acha que Deus te quer aqui nesse lugar? Pra ajudar as pessoas que necessitam, né? E o serviço pré-adolescentes é uma coisa muito importante para moldar o nosso caráter. Por quê? Porque o servo de Deus precisa ser alguém humilde. É exatamente servindo aos irmãos e servindo no templo, fisicamente, que o nosso caráter é moldado. Deus trabalha na gente também por meios naturais, como, por exemplo, o servir no templo. E outra coisa, pré-adolescentes, que acontece dentro do templo é a nossa edificação espiritual. É no templo que os crentes participam de atividades que fortalecem sua fé. Eles compartilham experiências uns com os outros, oram uns pelos outros, ouvem a palavra de Deus de pessoas bem mais experientes do que eles, são discipulados devidamente pelos irmãos que são mais sábios. E por mais que infelizmente tem muita gente falsa em alguns templos, ou seja, pessoas que se dizem crentes mas não são, mas nós que somos crentes devemos ir à igreja. A verdade é que quem ama a Deus vai para o templo. Apesar de ter algumas pessoas que vão para o templo, mas não exatamente amam a Deus. Mas não quer dizer que a gente vai deixar de fazer o nosso papel, né? Porque os outros estão errados e a gente vai ter que ficar errado também. E acontece, como fala o tópico 3 da nossa revista, que a igreja é um lugar de comunhão. Alguém já disse que nós somos a soma das pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, nós somos influenciados por outras pessoas. Então, nada mais justo que a gente fique cercado de boas influências. Influências essas que vão fazer com que a gente cresça. E o principal lugar da gente achar essas pessoas é onde? No templo, obviamente, né? É através do convívio com os irmãos que somos edificados na fé. Pré-adolescentes, o livro de Provérbios vai nos ensinar que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, ficar isolado é estupidez da nossa parte. Nós devemos, em todas as questões da nossa vida, fazer as coisas junto de alguém, inclusive as coisas espirituais. A igreja é um local de aprendizado. E quando a palavra de Deus está sendo expressada através de um pastor, de uma pastora, de um irmão ou irmã da sua igreja, essa voz vem do homem, mas a mensagem vem da parte de Deus. E é uma mensagem para nos instruir, para nos exortar. Por isso nós precisamos prestar muita atenção qual é a vontade do nosso Deus que está nos céus, para que possamos cumpri-la aqui na terra. Quando aceitamos a Jesus e começamos a aprender do Senhor, nós percebemos que o conhecimento de Deus é inesgotável. Sabe por quê? O Senhor quem proporcionou educação. A música veio do céu. A poesia veio do céu. Foi o Senhor quem estabeleceu os limites para o mar. Ou seja, tudo que há de bom no mundo veio da parte do nosso Deus e Criador. Por isso, enquanto estivermos aqui na Terra, nós precisamos nos empenhar para conhecer cada vez mais do nosso Criador. Afinal, esse aqui não é o nosso lugar. Aqui nós estamos de passagem. Nós precisamos conhecer e aprender cada vez mais do céu. E sabe onde é o melhor lugar para que você adquira esse conhecimento? Exatamente, na igreja. A igreja também é um local de aconselhamento. É de extrema importância para a nossa caminhada cristã que nós possamos receber conselhos de pessoas mais sábias que irão nos instruir nessa caminhada em direção ao céu. E quando nós não aceitamos essas instruções, estamos agindo como um crente enjoadinho. Sabe? O crente mimimi? Oi, irmã, eu tô tão aflita com as situações da minha vida, sabe? Ontem mesmo eu perdi quase 2 horas naquelas filas gigantescas de supermercado, sabe? E ainda por cima, quando eu fui pra fila preferencial, falaram que eu não podia ir pra fila preferencial. E eu falei pra moça do caixa que eu sou sim preferencial, né? Lógico, porque eu estava muito cansada de ficar em pé. Até porque você já viu o tamanho do meu salto, irmã. Olha isso, eu não tava aguentando mais ficar em pé. Imagina nas outras filas, tava até suando. E ainda por cima, a moça pediu pra eu tirar o meu casaco de couro fino. Você acredita nisso? Até parece que eu ia tirar.
Me arrepei toda, até parece que eu ia tirar só porque eles não queriam me deixar ir na fila preferencial. Aí assim, eu até desisti de comprar lá, porque assim, equipe sem educação não dava pra mim. Aí eu fui lá, né, e registrei a avaliação deles com 0 estrelas. Muito ruim aquele atendimento. Mas irmã, você não viu que o seu coração tá errado? Você poderia ter decidido ir pra casa antes, já que você não queria esperar na fila. Filas preferenciais são para casos específicos. Gestantes, deficientes, idosos. Irmã, você acha que eu estou errada? Isso é um absurdo. Eu já vou lá agora falar com o pastor pra ele te colocar de disciplina. Quando aceitamos a instrução do nosso pastor, líderes, de pessoas que estão nessa caminhada há mais tempo que a gente, nós colheremos bons frutos e teremos bons resultados. Pré-adolescentes, acontece que na igreja é um negócio muito legal. Jesus disse que se a gente buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas da nossa vida são acrescentadas. E foi o que eu fiz ao longo da minha adolescência e minha juventude. Eu lembro que na época que eu estava para entrar na faculdade, fazer a prova para entrar na faculdade, estava tendo um trabalho na minha antiga igreja que era uma caravana de visitas. Vários finais de semana a gente passava o dia inteiro em alguma igreja visitando os irmãos de lá e evangelizando nas ruas entre as casas desses irmãos. E eu não faltei e eu não perdia por nada. E tantas outras vezes que eu podia, entre aspas, deixar de ir na igreja para estudar, mas eu não fiz isso. Eu priorizei as coisas da casa de Deus, enquanto tinha muita gente que parava de fazer isso para estudar. Resultado, passei na prova da faculdade, é claro. Busquei primeiro as coisas de Deus, busquei priorizar estar no templo, então Deus me abençoou em todas as outras áreas da minha vida. Glória a Deus por essa experiência. Eu também tenho uma para compartilhar com vocês. Logo que eu comecei a me dedicar totalmente ao Senhor, lendo as escrituras, buscando a presença do Senhor em oração, e aí eu vim num culto aqui da nossa igreja, Marcas do Evangelho, em um congresso de jovens, e foi nesse congresso que eu recebi o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Naquele dia eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas hoje eu percebo grandes mudanças o Senhor fez na minha vida depois que eu recebi esse Espírito que capacita, que enche, que preenche o nosso coração. Glória a Deus por sua experiência, Luana. E agora a gente chega no momento do ofertório. Está aparecendo na sua tela os métodos de pagamento e, por falar em templo, está aparecendo também o nosso templo. Lembrando do nosso projeto dos 1000 valentes, que é para a gente comprar esse espaço para a glória de Deus. Então, vamos ofertar com alegria. Verbo vivo viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. A paz, Senhor, para adolescentes, eu sou a Laura e hoje eu vou gravar o quiz. Primeira pergunta: durante a jornada dos hebreus no deserto, qual era o nome do local usado para cultuar a Deus? Alternativa A: templo. Alternativa B: igreja. Alternativa C: tabernáculo. E alternativa D: congregação. Tempo na tela.
Tempo esgotado e a resposta certa é tabernáculo. Segunda pergunta. Quais eram as 3 divisões do tabernáculo? Alternativa A, pátio externo, santuário e santo dos santos. Alternativa B, santuário, pátio externo e congregação. Alternativa C, santo dos santos, congregação e templo. Alternativa D, pátio externo, santuário e templo. Tempo na tela. Tempo esgotado e a alternativa certa é a alternativa A, pátio externo, santuário e santo dos santos. Terceira pergunta. Na Bíblia, o que é identificado como o templo do Espírito Santo? Alternativa A, o tabernáculo. Alternativa B, nosso corpo. Alternativa C, a casa do pastor. Alternativa D, o santuário. Tempo na tela. Tempo esgotado e a alternativa certa é a alternativa B, nosso corpo. Quarta e última pergunta. Qual dessas coisas nós não podemos achar na igreja? Alternativa A, aprendizado. Alternativa B, comunhão. Alternativa C, conselhamento. Alternativa D, preguiça. Tempo na tela. Tempo esgotado, e se você respondeu a alternativa A, sinto muito, mas você errou, porque a alternativa certa é a alternativa D, preguiça. E esse foi o nosso quiz de hoje. Tchau, adolescentes! Pré-adolescentes, espero que vocês tenham se divertido durante essa aula e que vocês possam levar essa palavra para outras pessoas ao longo dos seus dias. Agora nós iremos orar para finalizar a nossa aula. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo conhecimento que o Senhor nos deu. Pai, nós pedimos para que o Senhor ajuda-nos a valorizar os cultos na igreja, a valorizar a Tua presença e o Teu Espírito Santo. Peço para que o Senhor mantenha essa palavra em nossos corações, que o Senhor venha nos conduzir durante esse dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau, pré-adolescente.